elementos formadores de identidades nacionais ou de coesão nacional foi a guerra, com o nascimento de nações. Grandes nações que têm essa identidade muito sólida, elas passaram por muitos combates, internos e externos, não só internos. E isso ajuda a te diferenciar, isso ajuda a você perceber quem é você, ajuda a criar resiliência, reconstrução, processos de aproximação, de briga e tal, enfim. Mas não é o único jeito de você construir uma nação. Uma nação é construída com valores comuns. Nós temos dificuldade no Brasil de identificar quais são os nossos valores comuns. 2, lideranças. 3, heróis. 4, cultura. 5, história. Nós não sabemos a nossa história. Nós não temos heróis. Nós não temos lideranças. Nós não também entendemos a nossa cultura. E nós não sabemos quais são os valores que a gente compartilha. Não sabemos nada. É muito rudimentar. Não é muito sofisticado. Entendeu? Você falar assim, o que significa, se eu perguntar para vocês, o que significa ser brasileiro? Menor ideia. Cara, e é a menor ideia. A maioria ninguém tem essa ideia. E quem começar, não, a gente é alegre. Carnaval. Cara, como assim? A gente é alegre, tá? Ok, a gente é alegre. A gente é alegre. Mas o valor é ser alegre. Tipo, a gente é disciplinado, a gente é esforçado, a gente é combativo, a gente é passivo. Muita gente fala, o brasileiro é passivo. Tá bom, não sei se passivo pode ser positivo em umas situações, mas bastante negativo em outras. O que a gente é, o que nós queremos ser, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso norte de fim, isso não está articulado, não está definido. E isso tem que olhar para a nossa história, tem que olhar para os nossos heróis, para os nossos líderes, para a nossa cultura. Não sabemos a nossa história. A gente tem umas figuras fantásticas assim. Por exemplo, o Senna, ele é um herói nacional. O que o Senna representa além de ser um grande atleta vitorioso, bem-sucedido, excepcional? Quais os valores que ele carregava? A gente lembra mais dele ser vitorioso, dele ser famoso, dele ser campeão, do que os valores que levaram ele até esse lugar. Isso, quem era ele? Quais os valores que ele representava? Ontem, na entrevista do show, ele falou assim, o Senna não parecia brasileiro, cara. Ele era muito, muito disciplinado, muito programado. Eu acho isso uma qualidade. Nem sei se foi o que ele quis dizer, mas o Marcos talvez deu uma conotação que aquilo não era tão positivo. Não sei se foi isso. Depois assistam lá. Não sei exatamente se foi essa conotação. Eu captei um pouco assim. Mas eu acho extremamente positivo esse valor. Outra coisa que ele falou ali, ele identificou isso em todos os atletas. Ele era obstinado. Acho um valor legal, tá? Não vai dar para a sociedade inteira, o país inteiro ser assim. Concordo, só os ícones são assim. Mas o que mais que o Senna tinha ali dentro, entendeu? A gente não olha para ele desse jeito. Sim. E aí a gente não espelha e fala, eu quero ser igual a ele. Você quer ser vitorioso. Tá bom, mas é vago ser vitorioso. O que te leva à vitória? Tá no pódio, né? É isso que o cara quer. Tá bom, todo mundo quer estar no pódio, eu acho legal. É um senso de vitória, tal, vamos lutar para ganhar. Mas você não vai chegar no pódio se você não souber o que ele tinha para chegar lá. Rondon. Esse é um cara da história do Brasil, assim, fundou Rondônia, desbravou o Brasil, fez coisas. O presidente americano veio para o Brasil, tem uma série na HBO fantástica sobre essa história. Veio para cá desbravar o Brasil junto com o cara. O presidente americano ficou doente, morreu. Assim, uma coisa que ninguém sabe sobre isso. E tem tantas figuras assim que a gente não sabe, a gente não tem essa admiração. Se você não tem essa admiração, você não tem os valores, você não tem a história compartilhada. Não tem inspiração, né? Não tem inspiração. Não tem história compartilhada. O que faz eu igual a você? A gente só falar a mesma língua e botar a camisetinha amarela quando a seleção joga? Cara, isso é muito pouco. Por que a gente não sabe? O que aconteceu? Porque a gente, falta cultura. Mas por que falta cultura?
Porque a gente se tornou... A gente cultivou uma cultura superficial. Isso é a minha análise. Muito mais de entretenimento. Muito mais de diversão, de superficialidade. Não de olhar para nossa profundidade, para quem somos, entendeu? A gente é muito separado. A gente está muito mais focado na família. Para dentro da família que você olha para isso. Tanto que todo mundo fala assim, não, os valores da minha família. Mas você nunca fala os valores do brasileiro, os valores do Brasil. Os valores da família, você sabe quais são. Sim. Tipo, você sabe identificar melhor. Tá mais tangível para você. A gente se perdeu numa coisa assim, mistura de problemas na educação, problemas culturais, ser muito grande, ninguém nunca ter valorizado isso. Tem até elementos geopolíticos aí, que eu digo que eu acho que é a questão do clima, que facilita essa não introspecção, mas essa vida coletiva, comunitária, para fora, né? Você não fica aqui dentro de casa, tá um dia lindo, eu vou pra praia. A gente faz muita coisa em conjunto. Como é que você vai ler em conjunto? A gente não vai se encontrar para cada um sentar e ficar lendo. Leitura é uma atividade solitária. E se a gente tem uma cultura muito gregária, a gente vai, por exemplo, ter menos disposição ou tolerância ou hábito de ler. E se você lê menos, você tem menos autorreflexão, né? A leitura é uma atividade silenciosa que quando você está lendo, você não está só lendo, você está pensando, absorvendo, refletindo. E é um processo de aprofundar nas coisas. Eu acho que a gente precisava ter tido isso na parte cultural, parte histórica. Mas tem o que fazer agora? Sem ter que bolar uma guerrinha aí? Tem o que fazer? A guerra, esquece a guerra, porque já foi. Aí, o Daniel colocou bem. Porque no século XXI não dá mais. Não dá mais. E isso foi na formação. Falei um negócio de formação dos países. Como é que faz agora isso? A gente precisa resgatar a nossa história. A gente precisa começar a se interessar. Isso é sala de aula, tu disse. Educação... Não só. Cultural, né? Cultural. Vamos falar dessa história. Vamos falar, tipo, você falar, eu falar, a televisão falar, os veículos falarem, os meios de comunicação falarem, as pessoas falarem. A gente tem que começar a curtir, descobrir e exaltar, entendeu? E enaltecer. E a gente tem que sair da superficialidade. O problema do Senna, né? Não é olhar pra ele e olhar aquelas grandes vitórias, mas olhar, cara, o que esse cara representou, o que ele trazia, o que ele carregava, qual era o DNA dele, né? É engraçado porque eu só sei do DNA dele porque eu li o livro da ex-mulher dele que conta toda a história dela com ele. E aí eu sei que ele era muito focado, assim, até deixava a família de lado. Então, mas você viu, foi leitura, ó que legal. Foi a leitura que te trouxe exato. isso. Então, a gente precisa desse hábito. Assim, a gente precisa de muitas coisas para chegar em outras. Você não chega numas delas sem algumas. Então, você não chega à construção de uma identidade nacional sem saber a sua história. Aí, como você sabe a história? Você precisa estudar a história. Aí você precisa da sala de aula, mas você precisa dos outros meios, porque não só na sala de aula. Um dos outros meios é a leitura. Aí você precisa do audiovisual. A gente precisa ter um apreço pela história e descobrir essas histórias. Mas aí a pergunta, a gente tem a história e ela não foi divulgada ou a nossa história é meia boca? Acho que não dá pra você dizer que uma história é meia boca. Ela tem... Cara, tem um jeito que você conta ela. Tem um jeito que você põe a ênfase e tal, faz o recorte. E não dá pra ser meia boca, é um país muito grande. Tem umas coisas muito malucas que aconteceram aqui. Então ela não foi contada ao longo da história. Não foi contada direito, foi perdida, não foi valorizada. Eu acho a história do Rondon insana. E eu também não sabia. Eu descobri, sei lá, não faz tanto tempo assim, não. E lendo. E quantos outros tem, né? O Chateau do Brasil, não sei o que. Tem um monte de figuras. O Chateau é um cara da história do império midiático no Brasil. Tem história ali. Mas tem figura, tem herói também. E tem líder. Na história sempre tem um herói, sempre tem um líder. E a gente precisa dessas pessoas. Olhar os do passado, e aí tem os do presente. Como que nós vamos formar líderes? O Brasil não tem líder. A gente tem uma carência de líder. E um grande atleta brasileiro, ele não é um líder. É só um cara famoso. Sim. E é diferente. E um líder não é um político só. Tem que ter líder em todas as áreas. Tem que ter líder nos negócios, empreendedores líderes,
no esporte. Não acho que todos os atletas conseguiriam ser líderes. Mas alguns atletas têm que ser líder. Alguns empresários vão ter que ser líder. Alguns médicos terão que ser líder. Alguns advogados terão que ser líderes. E, assim, a gente precisa dessas figuras tomando a frente. E elas precisam querer também. Precisa cultivar isso culturalmente. Instigar as pessoas a tomar a rédea, sair na frente. E você não toma a rédea de uma coisa que você não acha que tem a ver com você. Sim. Por que eu vou ser líder no Brasil? Eu não tenho nada a ver com o Brasil. Deixa eu cuidar da minha família. Posso ser líder da minha família. A tua pré-candidatura ao Senado tem alguma coisa a ver com isso? Tudo a ver. Pelo menos é o que eu tô tentando, o que eu acredito. Eu acredito em olhar acima das ideologias, acima das visões fechadas e pequenas. Eu tento olhar o todo. Eu estudei relações internacionais, eu estudei o mundo, eu estudei geopolítica, que é o tabuleiro do mundo. Eu trabalhei com isso, eu viajei, eu voltei para o Brasil, eu olho o todo. Geopolítica é sobre o todo, é sobre o macro. Isso me ajuda a não ficar preso nas minhas visões pequenas. A política me ajudou a perceber a existência de milhões de outros Brasis e brasileiros, porque a gente vive em bolhas. E na política eu convivo com outras pessoas que trazem opiniões e visões de mundo que eu nunca tive que conviver. Você está num parlamento com 94 pessoas. Cada um veio de um lado, cada um tem uma vertente, uma ideia, uma ideologia, uma visão de Brasil. E você começa a ouvir tudo aquilo e ver tudo aquilo, você começa a aprender a respeitar toda aquela diversidade. E fala, nossa, tem muito mais do que eu achava que tinha. E aí a minha candidatura, a minha ideia de estar na política é para isso. É para ajudar. Eu tenho dito para as pessoas, não tem nenhum bônus para mim aqui dentro. Nenhum. Minha vida seria muito mais agradável, muito mais feliz se eu estivesse fora disso. Mas eu não me sinto confortável. Porque eu desenvolvi um valor, que talvez esse eu aprendi quando eu morei nos Estados Unidos, que é essa ideia de duty, dever. Eu sinto que eu tenho um dever com o meu país. E quando você tem um dever, você tem uma obrigação. Você tem que cumprir com a sua parte. E eu tô nisso para ajudar a cumprir com a minha parte. Mas esse projeto não é meu. Esse projeto não é pessoal e ele não existe sozinho. Esse é um projeto de todos nós. Todos que estão comigo, todos que me apoiam, todos que discordam de mim, mas chegam à conclusão que eu sou sério e que eu tô aqui para ajudar o Brasil. E essas pessoas precisam se juntar a mim, porque eu não faço isso sozinho. Primeiro que eu não sou eleito sozinho. Não só não sou eleito fisicamente com o voto na urna, eu não sou eleito, eu não faço campanha, eu não vou a lugar nenhum. E eu tô representando, eu tô trazendo gente que tá olhando e quer modernizar o Brasil, quer consertar o Brasil e que quer construir essa ideia de, cara, nós somos da mesma família. Vamos se superar, vamos achar os nossos talentos. Os nossos defeitos, eles estão claros já. Agora, quais são os nossos talentos? Vamos botar eles acima dos nossos defeitos? Vamos conseguir fazer uma grande terapia coletiva maior e achar o nosso equilíbrio? Porque nós estamos muito desequilibrados, nós estamos muito para os nossos defeitos e pouco para as nossas qualidades. A gente tem que resgatar essas qualidades e botá-las para trabalhar, para funcionar. E eu quero fazer isso.